Teve um cara que ele criava várias empresas para vender pro Rockefeller, no ramo de petróleo. E o que ele fazia? Ele fazia, eu faço o Rockefeller gastar dinheiro comigo e tudo que eu vendo eu monto, em vez de gastar de forma hedonista, ele montava outras empresas e obrigava o Rockefeller a gastar um monte de dinheiro. Provando que monopólios são insustentáveis no livre mercado. Esse é um stonks também, né? Esse é super stonks. Vou falar um negócio muito sério pra vocês. Nós temos 2 tipos de ouvintes neste momento, deste podcast. Tem um ouvinte que tá se sentindo confirmado, que ele tá pensando assim, cara, nossa, colocar em palavras coisas que eu já tinha percebido, ou já tinha lido, ou então, acho que uma parcela muito pequena tá pensando assim, já sabia tudo isso, já tinha pensado tudo isso, acho que a menor parte das pessoas. Mas a maioria das pessoas tá se sentindo confirmada. E uma substancial parte das pessoas tá assim, tô precisando dar uma estudada. Tem mais coisa entre o céu e a terra do que há de reconhecer nossa vã filosofia, né? Então, acho que o que vocês fizeram aqui hoje foi Red Pill atrás de Red Pill, né? Ou pelo menos colocaram uma pulga atrás da orelha das pessoas, assim, surrealmente falando. Alguma palavra, Cogos, para nós nos encaminharmos ao fim? Alguma palavra para você e o Freire, para nós nos despedirmos, além da música, né? Isso, tem que eu quero rolar. falar. Antes da palavra... Antes ou depois, né? Não, uma palhinha Você musical. que sabe, a ordem você que escolhe. A ordem dos fatores não altera o produto. Eita espinheira danada que o pobre atravessa pra sobreviver. Sempre com a cargas nas costas e a dor que ele sente não pode dizer. Aí ele fala, eu não vou lembrar essa parte da música, mas aí ele diz o seguinte, né? No ano que vem será bem melhor, mas entra ano e sai ano, e o tal de fulano ainda é pior. Esse é meu cotidiano, mas eu não me engano, pois Deus é maior. Afinadíssimo. Do Duque Dalvan. Afinadíssimo. Muito bem. Eu queria agradecer a vocês que me convidaram, a toda a equipe do Brasil Paralelo, ao Guilherme Freire com as suas colocações espetaculares aqui, aos nossos ouvintes, agradecer a Deus por essa oportunidade e dizer o seguinte, nunca abdiquem do uso da razão. E Cogos, onde é que a gente te acha nas redes sociais? Onde é que a galera... Pessoal, eu imagino que... Tem um monte de fake. Eu vou falar disso aí. Isso tem também, mas como é que a galera chega até você? Eu vou falar disso daí, tá ok? Eu vou falar disso daí. Mas isso que a Lara falou é importante, né? Porque essa sensação de, nossa, preciso estudar mais... Depois que eu acabei a escola e comecei a ver que existia autores mesmo, filosofia... Que assim, eu aprendi muita coisa com meu avô, homeschooler. Depois eu pensei, caramba, eu fiquei na escola esse tempo inteiro pra nada. Foi totalmente inútil. Agora que eu vou começar a estudar. Então, não aceitem argumento de autoridade. Não, o cara fez economia em Harvard e fala na Jovem Pan. Isso não significa que ele seja um bom economista. É bullshit. Pra mim, você... Bom, é diretazinha, bem direta aqui. vou até me eximir de falar o que eu ia falar. E porque através do uso da razão... Nós vamos chegar à verdade e a verdade vos libertará. Isso é um autor chamado Frank Meyer, né? Que na medida que você tem a liberdade ordenada para exercer o uso da razão, segundo princípios que são essencialmente não questionáveis, mas que podem ser depreendidos pela razão, nós vamos nos libertar das amarras ideológicas. Lembre-se sempre disso. E antes de terminar, eu queria só pedir, isso aqui é exclusivo. Cogos, conta aquela piada lá do papagaio pra gente. Opa, essa piada vem bem a calhar, né? Essa é muito boa, né? Essa aí se contava lá em Cuba. Posso contar 2 piadas? Uma outra Por favor, curtinha. fique à vontade. Então o molequinho chegou lá em casa, em Havana, né? Mamãe, o que há para comer? Não há nada, irrita. E o molequinho morrendo de fome. Aí ele vê o papagaio lá. Mamãe, por que não há ser papagaio com arroz? Porque não há arroz. ¿Por qué no hacer papagayo con vegetales? ¿Por qué no hay vegetales? ¿Por qué no hacer papagayo al horno? ¿Por qué no hay madera? Aí o papagaio, puta que pariu, viva Fidel! É muito bom. E a outra é o seguinte, essa se aplica bem à nossa situação jurídica aqui no Brasil, né? Mas na época da Guerra Fria, um cidadão americano e um cidadão soviético se encontraram na Europa e o americano resolveu contar vantagem e falar... porque lá nos Estados Unidos nós temos liberdade de expressão. Você vê que essa piada era válida na Guerra Fria, hoje não, né? Nós podemos criticar o governo quanto quiser. Eu posso, por exemplo, falar mal do Reagan à vontade. Você pode fazer isso? Aí o soviético, claro que posso. Pode mesmo? Como assim?
Sim, lá na União Soviética eu também posso falar mal do Reagan à vontade. Essa dá pra usar em prova de português. É aquela coisa, como é que é o governo lá, comunista e tal? Não tem do que reclamar. Que legal. Não, eu não tenho do que reclamar, não posso reclamar mesmo. Não posso reclamar, né?